Pedindo a proteção divina, declaro abertos os trabalhos desta sessão do dia 12 de julho de 2012, inicialmente cumprimentando a todos e consultando os ilustres pares. O doutor representante do Ministério Público se dispensa a leitura da ata dos trabalhos da sessão anterior. O silêncio de Vossas Excelências implica na aprovação da ata. Está aprovada a ata. Tem nenhum pedido de preferência, não? Não havendo nenhum pedido de preferência, seguindo a pauta, o 4.1, processo número 4149, recurso eleitoral, filiação partidária, duplicidade, nulidade das filiações partidárias, Cuiabá, 39ª Zona Eleitoral, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorridos Maria Leocádia Araújo da Silva, Diretório Municipal do Partido da República, PR de Cuiabá, Diretório Municipal do Partido Social Cristão, PSC de Cuiabá. O parecer pelo provimento do recurso, reformando a sentença prolatada pelo juiz Jacó para descaracterizar a dupla filiação. A relatoria do excelentíssimo senhor doutor Sebastião de Arruda Almeida, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, trata-se desse recurso interposto pelo Ministério Público contra a decisão do juízo de peso que declarou nulas as filiações da eleitora Maria Leocádia. Foi reconhecida que ela se filiou ao PR em 30/4/91 e ao PSC em 7/10/2011, tendo seu pedido de desfiliação do PR sido recebido pela Justiça Eleitoral apenas em 13/10/2011, posto que não tinha conhecimento de sua filiação junto ao mesmo. E o próprio Ministério Público, como fiscal da lei, recorreu dessa decisão por considerar que a comunicação de desfiliação foi realizada antes do envio daquelas listas de filiados. E a douta Procuradoria Regional, então, manifesta-se pelo provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Ouça a douta Procuradoria. Mantenha o parecer. Ha mantido o parecer escrito. Senhor presidente, é uma matéria bastante simples e corriqueira aqui. Como já dito no relatório, ela se filiou, ela pediu a desfiliação do PR, aliás, ela se filiou no PR em 30/4/91 e depois ao PSC em 7/10/2011 e logo no dia 13/10/2011 fez a comunicação da desfiliação junto ao juiz eleitoral. Portanto, apenas 6 dias é que ela teria ficado em dupla filiação, mas mesmo assim houve o envio do nome dela já decotado do PR antes daquela lista de filiados que ocorre entre o mês de abril e outubro, ou seja, não se vislumbra nenhuma má-fé dela em ser filiada nesses dois partidos, razão pela qual, senhor presidente, sem maiores delongas, eu, em consonância com o parecer ministerial, estou conhecendo do recurso e dando provimento ao mesmo. É como eu estou votando, senhor presidente. Pois não, doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor André Posetti. Acompanho na íntegra o voto do relator, senhor presidente. Doutor Francisco Alexandre. Também de acordo com o relator, presidente. Desembargador Luiz Ferreira da Silva. Conclusão. Tribunal, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. A sequência 4.2 da pauta, processo número 481-494, embargo de declaração com pedido de efeitos infringentes na prestação de contas de candidato a deputado estadual pelo PSDB, eleições de 2010, embargante Giloir Augusto Pilicioli,
embargado do Ministério Público Eleitoral. Parecer é pela rejeição dos embargos e a relatoria do excelentíssimo senhor doutor André Luiz de Andrade Posetti, a quem passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, doutor procurador. Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, oposto por Giloir Augusto Pelicioli, face ao acórdão 221.090 deste tribunal, cujo julgamento fora concluído na sessão plenária do dia 10/5/2012, que por unanimidade desaprovou as contas do embargante, da qual foi relator, cuja ementa ora transcrevo. Prestação de contas, deputado estadual, eleições 2010, doação sem identificação de doadores e outras irregularidades que comprometem a confiabilidade das contas. Desaprovação. A apresentação de extratos bancários que registraram doações sem identificação dos doadores vai de encontro ao que prescreve o artigo 18, inciso 2 da resolução, e não instrui os autos com indícios de segurança, maculando as contas de forma significativa. Aduz o embargante que a ausência da identificação dos depósitos que ensejar a desaprovação das suas contas não pode ser atribuída a ele, vez que a instituição financeira onde abriu a sua conta bancária deveria ter seguido a orientação do artigo 9º, parágrafo 5º da Resolução 23.217 para impossibilitar a ocorrência de depósitos não identificados. Sustenta ainda que as referidas doações se deram mediante os recibos eleitorais 45.00008-2101 e 45.00008-110, realizadas por Comércio de Combustíveis Tapurá Limitada, e Gilomar Pelicioli, que trouxe aos autos documentos hábeis para demonstrar a veracidade do alegado. Por fim, alega que devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que o erro formal não pode justificar a desaprovação das contas, requerendo assim o acolhimento dos presentes embargos, a fim de que sejam julgadas aprovadas com ressalvas as contas do embargante. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e a rejeição dos embargos. Este é o relatório, senhor presidente. O senhor doutor Procuradoria. Mantenho o parecer, o embargante não apontou a contradição, a omissão ou obscuridade. Por esse motivo, não há como prosperar. A mantido o parecer escrito, a palavra retorna ao doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Verificadas a tempestividade e legitimidade na interposição dos embargos de declaração, dou-lhe conhecimento. Analisando o mérito recursal, verifico que o embargante não apontou nenhuma hipótese de omissão, contradição ou obscuridade. O que se percebe, na verdade, é um inequívoco propósito de rediscussão da matéria, que não é cabível nessa via recursal. A alegação de que a ausência de identificação de doadores não seria responsabilidade do embargante e que tais irregularidades são de natureza meramente formal, ou seja, incapazes de macular as suas contas, correspondem a argumentos de defesa que não podem nem devem ser considerados víceis passíveis de interposição desse tipo de recurso, conforme disposição do artigo 275 do Código Eleitoral. A questão crucial tratada nos autos, qual seja a ausência da identificação de doadores, com infringência do artigo 16 caput da resolução, restou suficiente analisada pelo acórdão impugnado. De outro viés, segundo ensinamentos extraídos da doutrina e firme jurisprudência pátria, os embargos de declaração não podem servir como simples pedido de reconsideração da decisão desfavorável ao embargante. Possíveis efeitos infringentes, portanto, não podem ser deduzidos como objeto recursal principal, mas apenas como consequência de evidente obscuridade, omissão ou contradição apontada no acordo, o que não é o caso dos presentes autos. Colaciono aqui jurisprudência nesse sentido. E, ademais, a juntada de documentos em sede de embargos e declaração só pode ser permitida em duas hipóteses excepcionais, quais sejam a impossibilidade de acesso ao documento ao tempo da instrução ou de oportunidade de apresentá-los em momento anterior ao julgamento do feito, o que não aconteceu no presentes autos. Com essas considerações, eu conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial, nego-lhe provimento, mantendo irreparável a decisão. É como voto, senhor presidente. Foi no doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes. Relator, presidente. Desembargador Luiz Ferreira da Silva.
De acordo. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Doutor Pedro Francisco da Silva. De acordo. Conclusão do julgamento. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos, nos termos do voto do relator, consonância com parecer ministerial. Quatro ponto 3 da pauta é o processo 444.248, embargos de declaração com efeitos infringentes, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, PP, eleições 2010, embargante, Ministério Público Eleitoral, embargado Almira Lemes de Arruda. A relatoria do excelentíssimo senhor doutor André Luiz de Andrade Posetti, a quem passa a palavra. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador. Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo Ministério Público Eleitoral em face do acordo 21074 deste tribunal, cujo julgamento fora concluído na sessão plenária do dia 10/5/2012 e que, por unanimidade, aprovou as contas da Almira Lemes de Arruda, da qual fui relator, cuja emenda transcrevo. Prestação de contas, candidato a deputado estadual 2010, irregularidades apontadas pelo órgão técnico, reapresentação das contas, doação de voluntários, despesas com combustível, extratos bancários em sua forma definitiva, sanadas, aprovação das contas. A apresentação de documento suficiente e hábil a comprovar a origem e destinação de todos os recursos arrecadados durante a campanha impõe a aprovação das contas. Alega o embargante que, quando do parecer acerca das contas, apontou 3 irregularidades. Contudo, não teria este tribunal se manifestado quanto à terceira, tratando-se assim de omissão. A irregularidade em comento se refere à incompatibilidade entre o combustível adquirido, como é exigido pelo motor do veículo declarado, e configuraria a existência de simulação, e que 234 litros de óleo diesel teriam sido utilizados por automóveis que foram omitidos, tendo em vista que o supracitado veículo é movido a gasolina ou álcool. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos, a fim de reprovar as contas da embargada. Intimado a apresentar contra as razões, a embargada quedou-se inerte. É o relatório, senhor presidente. Conselheiro da Procuradoria. Mantenha o parecer, doutor. Está mantido o parecer escrito. Senhor presidente, verificadas a tempestividade e legitimidade da interposição dos embargos de declaração, dou-lhe conhecimento. Passando à análise do mérito recursal, destaco que as questões cruciais tratadas nos autos foram devidamente analisadas pelo órgão técnico desse sodalício, cujo parecer oferece subsídios importantes para o convencimento desse julgador, sem vincular este a aquele. No caso, as contas foram regiamente apreciadas pelo referido órgão, que apontou, num primeiro relatório conclusivo, o seguinte, aspas, sobre o item 3.1, relatório preliminar, folhas 34 a 36, existem despesas realizadas com combustível sem o correspondente registro de locações, cessões de veículo, publicidade com carro de som, despesa com transporte ou deslocamento, ou locação e cessão de bens móveis, situação que deve ser esclarecida pelo candidato. Citou que a despesa vinculada a combustíveis e lubrificantes tinha como fornecedor a GD de Campos Filho e Companhia Limitada, no valor de R$500. Após a justificativa e juntada de documentos da embargada, o relatório constou a seguinte anotação para este item. Aspas, a requerente apresentou as folhas 73, termo de cessão de direito e uso para fins eleitorais de um veículo marca Peugeot, modelo Passion 207, placa NJC 2273 de Cuiabá, bem como registrou na sua prestação de contas retificadora a referida doação. Em conclusão, opinava pela aprovação com ressalvas. Após a manifestação da embargada acerca desse expediente, em novo e derradeiro relatório conclusivo, concluiu afirmando verbos, aspas, tendo sido regularizadas todas as falhas, omissões e impropriedades, estando, portanto, refletindo adequadamente a movimentação financeira e patrimonial na sua conta bancária, opino pela retificação do parecer para a aprovação com ressalvas.
Tendo em vista que as irregularidades apontadas pela supracitada unidade foram consideradas sanadas, dentre as quais constou a hora colacionada, conforme se depreende do segundo parecer técnico conclusivo, verifiquei à época o conjunto dos autos, a mim pareceu razoável decidir pela aprovação das contas, sem, no entanto, especificar se com ou sem ressalvas. Desta feita, em que pese na qualidade de julgador não estar obrigado a responder a cada um dos argumentos levantados pelas partes, tenho que a omissão apontada pelo embargante, incompatibilidade entre o combustível adquirido e o declarado na prestação de contas, como aquele exigido pelo motor do veículo doado, merece ser enfrentada, atribuindo-lhe natureza de uma irregularidade, porém, sem o condão de desaprovar as contas da embargada, mas sim figurar como ressalva. Com essas considerações, eu acolho os declaratórios, dando-lhe parcial provimento, atribuindo-lhe os efeitos infringentes para o fim único de integrar ao aresto combatido, mantendo a decisão pela aprovação das contas da Almira Lemos de Arruda, porém com ressalvas. É como eu estou votando, senhor presidente. Doutor Francisco Alexandre. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Luiz Ferreira da Silva. Relator. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. De acordo, excelência, com o relator. Doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanho o eminente relator. Conclusão, o tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos para aprovar com ressalvas as contas de Almira Lemos de Arruda nos termos do voto do relator. Na sequência, o 4.4 da pauta, processo 11.271, agravo regimental na prestação de contas de partido político, Partido da Mobilização Nacional, PMN, Mato Grosso, conta anual, exercício 2006, agravante Ministério Público Eleitoral, agravado Celis Santim Borges, a relatoria do excelentíssimo senhor Sebastião de Arruda Almeida, a quem eu passo a palavra. Senhor presidente, esta matéria também já foi enfrentada por este colegiado, mas em homenagem ao ilustre desembargador Luiz Ferreira, eu volto a mencionar que se trata daquela questão onde o partido político não apresenta aquelas contas anuais. As contas, nesse caso, foram consideradas não prestadas e somente agora, recentemente, em 2011, é que o partido vem fazer a apresentação dessas contas. E, conforme este colegiado tem conhecimento, se caminha para a extinção desse processo, dizendo em homenagem à estabilização da coisa julgada, da relação jurídica, se invoca a coisa julgada, a razão pela qual é extinto o processo sem julgamento de mérito, e daí vem o Ministério Público Eleitoral, em abalizadas argumentações, sustentando que, nesse caso, não há que se falar em existência da coisa julgada, porque, segundo as razões ministeriais, o foco se restringia lá naquela prestação, naquele caso onde foram consideradas não prestadas as contas, se restringia ao reconhecimento da mora da agremiação partidária, enquanto que, neste caso, com a prestação de contas, o que deve ser analisado é a regularidade das contas prestadas. E isso porque há o dever da agremiação em apresentar as contas e a Justiça Eleitoral em fiscalizar as mesmas. E aí, nós já como eu disse, nós já enfrentamos essa matéria, inclusive tem
um acórdão que eu estou citando da relatoria do Dr. Francisco Alexandre Mendes Netos, justamente em cima do entendimento do TSE, no sentido de que, uma vez julgada como não prestadas as contas do partido, se torna preclusa a discussão da matéria já decidida, em razão da necessidade de estabilização das relações jurídicas. Com essas considerações, senhor presidente, então, eu estou conhecendo do recurso, porém negando o provimento ao mesmo. É como eu estou votando, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco da Silva, com voto. Acompanho o eminente relator. Doutor André Luiz de Andrade Posetti. Eu também estou de acordo com o relator, senhor presidente. Doutor Francisco Alexandre. Com o relator, presidente. Desembargador Luiz Ferreira da Silva. Torna preclusa a discussão da matéria já decidida ao fundamento da necessidade de estabilização das relações jurídicas. Isso. Por isso, eu voto com o relator. Conclusão do julgamento. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Não tendo mais nenhum processo a ser julgado, agradeço a presença dos ilustres pares, do outro representante do Ministério Público, servidores, e declaro encerrada a presente Senhor sessão. presidente, Pois não. antes do final da sessão, gostaria, em nome dos eminentes pares, desejar dar os parabéns ao nosso colega Dr. Pedro Francisco, que assumirá na data de amanhã a vice-diretoria da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso. Parabéns, Dr. Pedro Francisco. Pois não, muito obrigado pela lembrança, reitero também os parabéns e fica consignado aí nos anais do nosso tribunal. Parabéns para o senhor e sucesso lá na nova empreitada, doutor Pedro. Encerrada a sessão, muito obrigado.